dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast, o Maratonando Histórias. Antes de mais nada, já curte esse episódio, já compartilha. Se você estiver no Spotify, já coloca lá 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente a propagar mais ainda as histórias dessas pessoas incríveis que vêm aqui. E se você estiver no YouTube, já se inscreva no canal e ative a notificação para você ficar sabendo dos próximos episódios com antecedência. Exatamente. E a gente fala aqui bom dia, bom dia, bom dia, porque é o que o pessoal, a sua tia, manda no grupo da família. E quando a tia manda aquele gifzinho de bom dia, você encaminha um episódio para ela. 3 vezes. 3 vezes, exatamente. Senão dá azar. E compartilha com os amigos mais próximos aí do seu Instagram. Exatamente. Isadora, estamos com mais uma convidada aqui. E faça as honras. Você vai anunciá-la. Eu pedi lá no podcast do Maratona, lá no Instagram do podcast Maratonando Histórias, que as pessoas indicassem pra gente pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Ou seja, ouvimos vocês. Exatamente. Ou seja, participem mais. Participem, conversem com a gente por lá. E aí eu falei, bom, eu vou acatar aqui se tiver um feat com a gente, porque também se a gente vê lá a pessoa, ela pode ser mó legal, mas às vezes eu já tenho aquele ranço digital, eu não vou chamar. Aí eu olhei e falei assim, olha, que legal, cara, a história da Natália Andrones, né? Isso. Ela lá, o Instagram dela, já pra ficar pra vocês, é Corre Grega, e ela vai explicar também essa parte, da onde que vem o grega do Instagram e tudo mais. Pode se apresentar. Quem é a Natália Andrones? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. E é uma oportunidade não só de falar, mas de ter visibilidade e de trazer o mundo para, né? Mundo de pessoas com deficiências, enfim, mais à tona. E porque é isso que a gente deseja muito, que as pessoas com deficiência tenham muita visibilidade. E, enfim, o grega vem do meu pai, inclusive, pai em grego, patera. Para quem estiver no YouTube assistindo, ela tem bastante tatuagem. Exatamente, para quem tá no YouTube, eu fiz com 16 anos, escrevi pai em grego. E meu pai sempre foi tudo pra mim, tipo, não só de aparência, que a gente sempre foi muito igual, sempre foi a cara dele, mas é um amor incondicional. E eu sempre ouvi falar, é a filha do grego, a filha do grego, a filha do grego. E aí, quando eu falei, quero criar um Instagram pra corrida, e, acho que corre, Nath, corre não sei o quê, não seria tão legal quanto Corre Grega. Corre Grega. E também existe por trás da Grécia, né? A primeira maratona foi na verdade. Grécia, então, assim, a maratona existe, o nome maratona por conta de uma corrida de maratona até Atenas, então, assim... tudo envolveu ali. Tudo envolvido e não tem como ser mais eu do que isso. E, Natália, me diz uma coisa, conta pra gente a história do seu envolvimento com os atletas paralímpicos, a sua trajetória e como que ela começou. E para quem olha, às vezes, no seu Instagram, vai ter vai olhar, vai bater e falar assim, mas ela é deficiente em quê? Porque eu já vi você falando sobre isso. E eu queria que você explanasse mais sobre a sua deficiência e essa tiragem desse pessoal que às vezes não tem muita noção do que está falando. Então, começando de como começou essa história de eu ir para o Paralímpico, começar esse processo de atleta profissional, foi através de um vídeo onde... Na verdade, um dia que eu fui correr 25 quilômetros para comemorar meus 25 anos. E aí eu contratei 2 filmmakers para filmarem, porque, assim, impossível correr 25 quilômetros para comemorar meus 25 anos e eu estar gravando sozinha, porque não tenho condições de correr e gravar. Imagina 25 quilômetros. E eles são amigos da Vinha.
E aí, por coincidência, ela estava na USP nesse dia. E eu caí no quilômetro 12, tropecei na tartaruga lá na USP, enfim. E aí eles falaram, vamos chamar a Vinha pra não desanimar ela e tal. E aí, do nada, aparece a Vinha e eu me sinto muito à vontade para contar a minha história. E aí o vídeo deu uma certa viralizada, graças a ela também. E o meu treinador, na verdade, o vídeo chegou até a esposa do meu treinador e ela mostrou para ele, enfim. E aí tudo começou a acontecer. Foi se desenrolando, né? E aí, quando que você nasceu com a deficiência e qual é a deficiência que você tem? Sim, a gente sofreu um acidente indo para o litoral norte de São Paulo quando minha mãe estava com 5 meses de gestação. E eu tive... meu pai estava dirigindo e minha mãe estava atrás com a minha irmã, que na época tinha 3 anos. Minha irmã faleceu na hora, ela teve traumatismo craniano. E impactou também na minha mãe, que na barriga, né, o impacto. E aí eu tive hidrocefalia e esse problema motor do lado esquerdo. Fiz 2 cirurgias ultraútero com 6 e 7 meses de vida com 6 e 7 meses de gestação para tirar coágulo. E aí, com 8 meses, eu nasci e 3 dias depois eu estava na UTI colocando um catéter por conta da hidrocefalia. E aí você fez fisioterapia, acompanhamento. Eu vi ali nessa história que você começou a andar. E aí foi um processo que a sua mãe teve que fazer esse acompanhamento. Quando que o esporte entrou? Então, eu sempre... Desde os meus 6 meses de vida, eu sempre fiz alguma coisa. Eu comecei com natação até os 7 anos e fiz mais algumas outras coisas, tipo ginástica rítmica, balé, capoeira, judô. Eu sempre fiz de tudo um pouco, mas teve uma época que eu dei uma pausa, assim, porque eu falei, gente, eu acho que eu não quero mais, sabe? Acho que eu não tinha consciência do quão importante era o esporte, porque... Era mais compromisso para a infância, né? Hoje em dia eu falo para as mães que vêm falar comigo, não deixa ficar sem esporte, muda o esporte, mas, assim, o esporte é tão importante para todo mundo, mas para as pessoas que têm deficiência, você não atrofia, entendeu? Tipo, eu tenho consciência que se eu não tivesse parado de fazer esporte, eu teria mais desenvolvimento, assim, teria desenvolvido melhor e tudo mais. Então, eu fiquei uns bons anos sem fazer academia, sem fazer nada. Eu estava completamente sedentária. E aí, em 2021... eu percebi que eu não estava feliz com o meu corpo, porque esse é o primeiro start, né? Infelizmente. Na maioria das vezes é a estética que leva a gente para outro lugar. E aí eu falei, eu preciso fazer algo por mim agora. E aí eu comecei pulando corda e entrei para uma academia online e fiquei 6 meses morando com a minha madrinha em São Sebastião e ela tem uma rotina de alimentação muito boa, então ela me ajudou a transformar minha alimentação. Enfim, eu fui de 60 quilos para 50, assim, de perder gordura mesmo. E logo depois eu entrei para uma assessoria de corrida. E aí... Lá mesmo onde você estava, em São Sebastião? Não, eu entrei... Essa assessoria de corrida do irmão do dono dessa academia online. E aí eu conheci uma amiga na academia, né? Porque o online, ele faz amizades. Faz. Sim. Mesmo sendo leva online. Leva para podcast. Então. E aí ela falou, entra pra assessoria, começa a correr. Eu falei, ai, meu Deus, será que eu vou pagar um negócio que eu não tenho nem certeza que eu vou gostar? Eu falei, tá bom, vamos pagar 1 mês e vamos ver o que vai dar. E aí tem quanto tempo isso? Foi quando que tu começou? Eu comecei em junho de 2022.
Faz pouco tempo até. Faz muito pouco tempo. É que foi tudo muito intenso, assim. Eu comecei em junho de 2022. Em julho de 2023, eu fiz minha primeira meia maratona. Um ano depois, praticamente. Por incentivo do meu ex-treinador, inclusive, porque ele achou que eu ia fazer a meia maratona do Rio. E aí eu não estava inscrita, só que ele tinha feito um treino para mim de 18 quilômetros, achando que eu estava inscrita. Aí eu falei, tá bom, vou fazer esse treino, mesmo eu não estando inscrita. Aí eu terminei, não muito bem, né? Eu corri bem, acho que 16 quilômetros, os 2 últimos ali, foi arrastando mesmo, mas eu falei, bom, eu fechei 18. Mais 3 é 21. Acho que dá pra fazer uma meia maratona, né? As mesmas contas que a Isadora faz. Quem faz 10 faz 21. Quem faz 21 faz 42. Quem faz 42 vai pra lua. Essa é a vida gente tem a conta da Dilma lá, que quando chega na meta, dobra a meta. Dobra a meta. E aí eu me inscrevi pra SP City. Daqui de São Paulo mesmo. Que aí era em julho, né? Finalzinho de julho, né? E aí... Que vício que é uma meia maratona. Agora eu tô treinando pra meia maratona sub-2, porque eu fiz 2 meias maratonas tirando os 25 do meu aniversário, mas nenhuma foi sub-2. E eu quero uma sub-2 pra fechar. Tá vendo? Ela tá seguindo um caminho legal, pô. Tá pra fechar diminuir o tempo da 21, não dobrar. Tá vendo? Sim. Porque dobrar é... Não, gente, sério. Pancada. Dobrar, não. Ainda. Não, esses treinos... O pior da maratona não é a maratona, são os treinos. Sim. É o processo. Isso é muito pancada, não dá. E aí, quando que você começou a treinar no centro de treinamento, né? Que você vai? Eu comecei a treinar no CT dia 24 de janeiro. Desse ano? Desse ano? De 2024? Mas como foi o processo? Você foi convidada pra ir lá? Sim, como o vídeo chegou na esposa do meu treinador, ela mostrou o vídeo pra ele e ele me convidou a conhecer o centro. Ele não era seu treinador ainda? Não. Ele me convidou pra conhecer o Centro Paralímpico, conhecer tudo. E aí eu fiquei... Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, tô apaixonada, eu quero, óbvio. E aí tudo começou. E isso faz parte da maior parte, assim, da minha aceitação, com certeza. Porque eu vivi 25 anos sem nem saber muita coisa de quem eu sou. Hoje, se eu sei um pouco mais de quem eu sou e como eu sou, é por conta dele. É por ele conhecer tanto esse mundo paralímpico e ele me ajudar a me descobrir e me aceitar, sabe? Isso é um processo bem difícil, assim, porque como a gente, né, você me perguntou sobre ter uma deficiência que não é muito visível. Isso... não é visível porque as pessoas... Eu vi você falando, inclusive, lá da inscrição da Nike, eu até mostrei para ele. A inscrição da corrida da Nike que vai ter e tá lá, atletas PCDs amputados. Então, assim, cara, você não precisa ter não ter um membro para poder ter ali constatado, né, a sua deficiência. Então, isso eu acho que, às vezes, inviabiliza a visibilidade daquela pessoa. Ela é normal, por que tá só para pegar uma categoria? Acredito eu que seja muito desse discurso. Só para pegar uma categoria diferente, só para sair na frente, o problema foi eles quererem dividir em grupos e não colocarem todos os grupos, sabe? Então, assim, eu não posso ser uma pessoa com deficiência andante, eu tenho que ser amputada. O erro foi eles quererem dividir em grupos para premiação, enfim, e não ter todos. E não ter todos os grupos. Não dividir... Você quer dividir em grupo, então você coloca todos os grupos. Exatamente, entendeu? Então, esse foi o problema e todas as outras situações, né? Tipo, tá andando de salto e
De salto eu manco muito mais. De salto porque é muito tem menos mais estabilidade, visível. E aí, mas ela tá bêbada. Não é que eu estou andando na calçada de São Paulo, que é esburacada de salto. É você que tem um... É eu estar bêbada, sabe? Não posso ter uma deficiência. Então, assim, isso sempre pegou muito, porque eu sempre ouvi de pessoas que não me conhecem e eu virava só falava, você não sabe nem meu nome, imagina a minha história. Então, assim, isso é muito difícil. É você ter uma deficiência e as pessoas ficarem falando dela de outra forma, como se você tivesse bêbada no rolê, como se você, sabe, às vezes tivesse mancando para passar na fila, sabe? Sei, quantas vezes... Pra usar como se fosse uma vantagem. Quantas vezes eu já não vi olhares, e até hoje vejo olhares de pessoas... mas por que tá na fila, né? Não tem nada. Por exemplo, na fila do aeroporto, porque é bem mais fácil você entrar na fila de prioridade e colocar a mala sem ter um monte de gente né? Sim. Então, e a prioridade é o direito adquirido. Exatamente, só que aí que bom que tem isso. A galera fica olhando. E aí, por exemplo, no metrô, indo pro CT com essa mala, porque tomo banho lá, enfim, levo um monte de coisa mesmo. E aí, às vezes eu sento no banco prioritário, porque direitos. Mas, enfim, as pessoas sempre vêm na minha direção para pedir para sentar, seja gestante ou idoso, enfim, porque eu sou mais nova, porque eu não tenho cara de pessoa com deficiência. Porque não tem um membro amputado. E porque tipo, parece que é só mais uma menina folgada usando espaço que não seria para você. E aí uma pessoa um pouco mais velha do que eu, não digo nem muito, sentada na outra cadeira prioritária e, tipo, sabe? Sei. Aí e na sua educação, ao longo da infância e da adolescência, você sempre estudou numa escola comum ou tinha alguma especialidade? Sempre em escola comum. Esse processo de aceitação sempre foi difícil por conta disso. Assim, não é que quero ser tratada diferente, mas eu nunca me entendi completamente como uma pessoa com deficiência por conta da criação mesmo que eu tive, sabe? De ser incluída em tudo, assim, como se não fosse uma pessoa com deficiência. Na verdade, só quando eles querem, por exemplo, minha mãe morre de medo de eu andar de bike. Então você não vai andar de bike porque você... Aí é porque você é deficiente. Exatamente, mas assim, ela nunca foi muito atrás de entender esse universo de pessoas com deficiência. E por isso que acho que demorou tanto para eu realmente me entender como uma porque existem muitas outras questões por trás. Me descobri uma pessoa com paralisia cerebral depois que eu comecei a treinar no CT. E, assim, a paralisia, ela não é só dificuldade de fala ou, enfim, por exemplo, o meu quando eu estou correndo e eu quero fazer força, eu me contraio toda. Entendeu? Entendi. Quando eu preciso fazer mais força, eu quero fazer mais força, eu me contraio. Então, isso é uma coisa que o meu treinador me ajuda muito. Aí ele, sabendo disso, ele consegue direcionar você para fazer o contrário. Ele fala. Entendi. Ele grita o tempo todo, enquanto eu tô fazendo tiro, ele, não adianta fazer força, mantenha a corrida, postura, joelho alto, sabe, assim, ele fala, tem outras coisas que dá para você... Trazer a velocidade sem necessariamente fazer a força, que seria o estímulo contrário do seu cérebro. Sim, e aí, por exemplo, final de semana passado, domingo retrasado, né, não ontem, enfim,
Ai, gente, buga a cabeça. Mas, enfim, eu participei de uma prova em São Bernardo e eu quebrei muito por conta disso. Porque colocou força. Eu tava fazendo força e eu não conseguia manter o ritmo. E aí eu parava e eu não andava. E aí ele falou, o seu erro foi você não querer andar. Foi você querer parar para descansar e voltar a correr. Você devia ter andado. Porque ia descontrair a musculatura, sabe? Entendi. E, enfim. Aí faz. E ontem, pra quem não sabe, a gente tá gravando hoje, é dia 18/3, teve uma prova ontem aqui da Iguana, né? Que foi a Atenas Faster. E você fez 5 quilômetros? Fiz 10. 10 quilômetros. Como foram os 10 quilômetros ontem? Olha, graças a Deus foi uma delícia. Apesar do calor, eu joguei mais água no meu corpo do que eu bebi mesmo durante a prova, porque, gente, juro, não era sede, era necessidade de estar molhada, sabe? Fresquinha. Encharcada de água. Então, eu larguei no pelotão A e a Vinha largou no pelotão B. E ela me encontrou. E ela correu uns bons quilômetros comigo. E isso me deu muita força. Porque teve uma hora ali, ela vai ouvir isso e ela não tava nem sabendo, mas que eu queria quebrar. Só que aí eu tava do lado dela, falei, tô do lado de uma das pessoas que mais me inspiram, não vou quebrar. E aí eu não quebrei, aí ela seguiu pros 15 quilômetros e eu voltei pros 10, né? Pros 10, Fiz o retorno ali dos 10. E aí eu fui muito bem e só parei no último ponto de hidratação porque eu não tava mais conseguindo correr e tomar água ao mesmo tempo. Já tava um negócio muito intenso assim. Aí eu falei, não, vou parar 30 segundos só pra tomar água. E vou continuar. Então, eu fechei muito bem. Eu fiz em 57, Fechou 29. muito bem. Muito bem mesmo. O meu treinador tinha previsto para eu fechar em 57. Então, assim... Ai, graças a Deus missão dada foi certo. missão cumprida. Graças a Deus deu tudo certo. Porque depois de São Bernardo, eu fiquei tipo... Mano, não acredito que eu quebrei. E fiquei bem frustrada, assim. E... essa semana passada foi um processo interno muito grande para mim, porque eu falava, eu sei correr 6 quilômetros, por que eu quebrei tanto, sabe? E, na verdade, é por estar aprendendo a correr agora, é por eu estar me entendendo agora. Eu corro com direcionamento correto, né? Eu corro desde 2022, mas eu não sabia correr, entendeu? Então, existe muita diferença nessas duas fases da minha vida, no mundo da corrida. E aí eu falei, tá tudo bem, porque você tá aprendendo velocidade. Então, assim, são outros treinos, é outra intensidade, é outro volume. E é feito pra você. Exatamente. Então, assim, eu entendi. E aí falei, bom... semana que vem, né? Vulgo ontem tem prova, vamos focar nisso e vamos dar o melhor nessa prova e com certeza. Eu fiquei muito feliz com o resultado mesmo, porque eu comecei... o primeiro quilômetro eu fiz às 5h14. Eu falei, você não vai conseguir segurar. Dá uma segurada, filha. Você não vai sustentar isso, não. Mas tá aprendendo velocidade e tá aplicando, né? Aí eu comecei a dar uma diminuída pra falar, não vai quebrar, mas assim, diminui o ritmo, porque você não vai sustentar. Então, assim, é esse entendimento, sabe, que precisa ser feito. É você saber os seus limites e conseguir colocar em prática na sua hora mais difícil ali, que é na prova, você tem que pensar na corrida. Isso é uma coisa que ele fala muito. Gavini, obrigada por isso, tá? Ele fala, pensa na corrida. Tipo, você tá fazendo a prova, pensa na corrida, sabe?
Porque a corrida não é só correr, não é só botar o tênis e correr. Tem toda uma dinâmica ali, mecânica, o cérebro pensante. Parte mental, exatamente. É mental, é abdominal, levanta o pé... É a lombar, é onde você vai subir o joelho, se tem subida, se não tem, se é reto, se não é. Você vai subir o pé, o calcanhar tá doendo, se não tá, o que você tá batendo. O pessoal acha que é só pôr o tênis. Então, a gente acha que a corrida é muito fácil, né? Mas só quando a gente começa mesmo e a gente vê que é um processo muito longo. Não é fácil você correr 1 quilômetro sem quebrar. Não é fácil. Na primeira vez que eu fui fazer uma corrida de rua, foi um desafio interno da equipe, da assessoria que eu participava, e eu não consegui correr 1 quilômetro sem quebrar. Eu tinha que caminhar. E eu falava, gente, tipo, eu faço isso na esteira, sabe? Então, assim, é muito diferente a prática, assim, e não se frustrem. O processo é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo já teve um começo e... É isso. E o que significa a corrida para você hoje? Nossa, a minha vida. Assim, de verdade, a minha vida. Porque hoje, se eu me aceito melhor, é por conta da corrida. Hoje, todos os meus sonhos envolvem a corrida. Desde... trabalhar até correr uma maratona na Grécia. Então, assim, envolve todos os meus sonhos pessoais e profissionais hoje. Não hoje, me vejo sem. Como profissional, o que você faz hoje? Hoje, eu ainda estou no processo de classificação, porque no mundo paralímpico existe classes para competir. Então, a gente tá treinando, por enquanto, só para até a classificação, que provavelmente acontece em junho. Não sabemos ainda. Ai, gente, eu fico nervosa. Porque, meu Deus, pensar nisso tudo é muito surreal para mim. Mas, provavelmente, a gente tem aí em junho alguma coisinha de classificação para ver qual classe eu serei. E aí... começar a competir. Então, por enquanto, são só treinos e treinos e treinos. São só treinos. É só isso. Só pancada atrás de pancada na pista e, enfim. E você estava falando pra gente que seu pai faleceu, né? E a sua mãe tem te tratou conforme a normalidade durante a vida. Como que é pra ela hoje? Como você sente que é para ela hoje essa questão de ver a Natália correndo? Então, quando eu fui fazer minha primeira meia maratona, ela não queria que eu fizesse a minha primeira meia maratona, né? Ela falou, não, você não vai fazer porque você vai passar mal. E aí eu falei, mãe, é que não existe a possibilidade de eu não fazer. Cara, se eu conversei com o meu treinador na época e ele disse que eu estava apta a fazer, que eu conseguiria fazer, porque esse não, você não vai fazer, você não vai conseguir, tenho medo de como você desmaiar, passar mal. E eu sempre falei, mãe, cara, pra mim, nessa época, eu não ligava nada pra velocidade. Eu gostava muito de quilometragem mesmo. Eu preferia alta quilometragem do que alta velocidade. Então, eu falava pra ela, falei, mãe, eu posso fazer andando e tá tranquilo. Nunca vou ultrapassar meu limite, assim, tipo, sabe? Se eu sentir que eu tô mal, eu vou parar, e, enfim. Mas, isso foi 2 dias antes da minha maratona. E aí, no dia anterior da minha maratona, eu falei, e aí, você vai buscar o kit comigo? Preciso buscar o kit. Ela falou, eu vou. Aí ela, na madrugada da minha maratona, ela não estava em casa, mas ela me mandou mensagem, falou... Boa prova. Você é incrível, boa prova, enfim. E aceitou um pouco melhor depois que eu cheguei em casa com a medalha. Viu Chegou que viva, normal.
viu que eu era capaz, Chegou sabe? mais feliz e dopaminada. Nossa, eu tava em êxtase nesse dia. Juro, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu cheguei em casa e tomei banho e fui almoçar fora com os meus amigos, de verdade, aqueles que eu queria que estivessem comigo. Porque eu tava tão feliz de ter completado quase na formatura, minha maratona. Sério, Nossa, foi ali que tudo mudou na minha cabeça referente à corrida. De que não era só a corrida, de que não era só um hobby, entendeu? E antes você fazia o quê? Antes de treinar e levar a corrida pro lado profissional? Antes eu era mídia. Eu trabalhava em agência de publicidade. Subindo campanhas publicitárias, né? Não mídia social, galerinha. Tem gente que confunde muito. É que hoje em dia parece que marketing é só Instagram. Parece tudo é mídia social, né? Mas... Exatamente. Publicidade é só post e assim, eu tenho uma amiga que ela... Outro dia eu falei que, putz, odeio esse negócio de fazer post no Instagram porque eu não sei editar reels, eu não sei nada. E aí, uma amiga me mandou, mas você não era mídia? Como você não sabe? Aí eu falei, eu era mídia, eu não era mídia social. Eu subia campanha na televisão, na rádio. Fazer outra coisa. Outros 500. E foi nesse processo, na verdade, de trabalhar intensamente na mídia que eu dei uma leve surtadinha e falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu acordava... Na pandemia, eu acordava, ligava o computador, desligava o computador e dormia. Porque eu atendia cliente público, eu atendia a Prefeitura de São Paulo. Imagina você atender a Prefeitura de São Paulo. Que delícia. Na pandemia de coronavírus, você trocava de material 3 vezes por dia. Nossa Senhora. Era uma loucura. Você trabalhava de madrugada... E fazia faturamento, e tinha 4 pessoas mandando em você mais o que você tinha que fazer. Então, assim, eu falei, isso não tá me fazendo bem. Tô tendo crises de ansiedade. Então, eu falei, peraí, deixa eu olhar mais pra mim. Mas você se formou nessa área? Não, Como que você chegou ali? Eu tô trazendo toda a história dela de trás pra frente. De trás pra frente. Mas porque a gente cortou, né? A gente que foi buscando logo lá na frente. Mas vamos indo. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos em uma agência na NZN, que é Baixa Aqui, Clique Jogos, Tecmundo, Mega Curioso, Tudo Gostoso, enfim. E eu entrei nesse mundo da publicidade aí, né? Eu comecei a trabalhar como recepcionista, mas eu fiz muitas amizades e fui conhecendo um pouquinho dos departamentos, assim, por conta da galera. E aí, quando eu saí, que eu fiquei 11 meses nessa empresa, eu falei, eu quero publicidade. E eu ouvia todo mundo dessa empresa falando, Nath, não vai pra publicidade, não vai. Bagulho é louco, sabe? Mas enfim, aí eu falei, não, eu vou, porque quando eu quero uma coisa, eu bato o pé e vou até o fim. Mas aí eu entrei logo depois na agência que eu fiquei 5 anos e que foi essa que a gente atendeu a prefeitura. E fiquei de 2017 até 2021, 22. Enfim, façam umas contas, foram 5 anos. E aí, teve licitação, aí eu saí da agência, fui para outra agência que também atendia, que ganhou a licitação e estava atendendo a prefeitura. E aí, eu falei, não, isso não é mais para mim, chega. Aí já estava correndo. Aí, mesmo assim, não sendo mais para mim, eu procurei emprego em outra agência. Fiquei 3 meses. Eu falei, não, sério, não mesmo, não é mais para mim mesmo. E aí, começou um embatezinho com a minha mãe, dela falar, você precisa procurar emprego. E eu não querer, porque eu só queria correr. Eu, mãe, mas eu quero correr.
E aí ficava nessa, porque por eu ter trabalhado desde os meus 16 anos, ela nunca me viu sem trabalhar e nem sem vontade de trabalhar. Então foi um embatezinho bem difícil, assim, até o começo desse ano. E dela começar a ver as coisas na corrida começarem a acontecer pra mim, sabe? Você tá pensativo, tá? Não, tô só ouvindo. E dessa transição que você fez, qual é o seu objetivo hoje na corrida? Primeiro, fazer uma meia maratona sub-2. Maio tá aí, se Deus quiser, vem. Eu tô bem Para quem tá ouvindo a gente e não corre, talvez aconteça, subir 2 horas. Fazer uma maratona meia maratona em menos de 2 horas é um objetivo ousado. Não é todo mundo que consegue, que a maioria vai para mesmo fazer a quilometragem, igual a gente estava falando aqui. Então, agora que ela pensa em velocidade, quer expandir. Exatamente. Eu tô com esse sonho de encerrar a vida de atleta amadora com uma sub-2. E aí, depois, com certeza, correr 400 metros, 200 para o resto da vida, enquanto eu conseguir ir sempre diminuindo o tempo, com certeza. Era isso que eu ia perguntar. Qual sua modalidade, levando agora para o esporte paralímpico ali? Você vai fazer esses testes e tal. Qual que vai ser a modalidade ali? Velocidade 400 metros. Os tiros que a gente vê lá. O vai Bolt. Disputar com o Bolt, Nossa, que delícia! A nossa Bolt grega. 400 metros, 200 metros. É isso que a gente tem pensado, por enquanto. E alguma... Eu não sei como funciona de verdade, assim, essa parte do profissional. A gente vê muito o que a gente vê na TV. De 4 em 4 anos vai ter a Olimpíada e a gente vai lá, assiste, porque o bastidor do atleta a gente não assiste. A gente tem uma leve noção. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo fala, o cara treina. É o que a gente imagina. Como que funciona a sua rotina durante o dia? Como que é a sua rotina durante uma semana, assim? Então, eu treino de segunda, quarta e sexta no comitê. Aí, geralmente, de terça é descanso. Às vezes, quinta, meu treinador passa alguma coisa. Às vezes, se tem prova, ele dá descanso também. Day off, que, gente, esse é o mais difícil. Juro. Ficar quieta, ficar no meu canto, não treinar. Enquanto eu era amadora, eu fazia 2, 3 treinos por dia, assim, tipo, a endorfina, ela é viciante, né? Então, assim, você ficar um dia sem endorfina, você fala, ai, meu Deus do céu, como sobreviver? Mas, e de sábado, ou é longão, ou domingo tem prova, né? Então... E quanto que é o seu longão nos sábados? Cara, depende muito, mas final de semana retrasado foram 15. No outro... Não, retrasado eu fiz a prova. Enfim, 3 semanas atrás 15, 4 semanas atrás 14. Aí vai variando de acordo com o objetivo daquela semana. Exatamente. E aí você vai fazendo os treinos, são semanais, ele vai adaptando para você via semana. É a melhor parte, né? Na verdade, é diário, né? Porque chego lá na pista e ele monta na hora. Ele fala, 10 tiros de 200, mais 3 de 400. Porque isso aconteceu semana passada. Na segunda-feira, a gente terminou o treino, aí ele falou, na quarta vão ser 3 tiros de 400. Eu falei, tá bom, tá tranquilo. Aí, cheguei na quarta-feira, então, vamos começar por 200, que aí foi 10 tiros de 200, mais 3 de 400. Eu falei, pera, você não me falou essa parte. Aquecimento. Você não me falou essa parte de que seria alguns bons tiros de 200 antes dos 400. Então, assim, é o que dá na telha, sabe? Eu falo, eu não confio mais, eu só quero saber no dia
o que vai acontecer, porque, assim, ficar sabendo 2 dias antes já muda tudo, sabe? 2 dias depois. Então, assim, não me fala, vai. só passa quando chegar lá. Né? Só passa, só pra não sofrer por antecedência. E a sua parte de nutrição? Eu faço com uma nutricionista que é minha amiga lá do Rio de Janeiro. E ela é focada em corrida, em esporte. E ela é muito incrível também. Tô dando uma varzeada, assim, um pouco, né? Não tô... Tá chegando a Páscoa. Não tô passando de mês em mês, mensalmente com ela, mas eu juro que eu vou colocar isso como meta. Tem alguma fisioterapia que você faça que é algo específico para, por exemplo, a galera que tem alguma deficiência ou é mais geral, assim? Por enquanto, eu não tô fazendo físio. Eu não aconselho isso, não, gente. Não ouçam. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Físio é muito importante. Eu parei com físio há um bom tempo atrás, né? Na verdade, só voltando um pouquinho, quando eu era criança, eu não tinha muito tempo para ser criança, porque de manhã eu acordava, eu tinha algum compromisso, aí de tarde eu ia para a escola, de noite eu tinha outro compromisso. Então, nessa época eu fazia bastante físio, um dos compromissos era um físio, e aí teve uma certa idade que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu cansei de tudo isso, eu quero um pouco só ser criança, um pouco de tempo só para brincar mesmo, sabe? E aí eu parei com a físio e depois de velho eu não fiz mais físio e... Depois de velha. 5 anos. A galera 30 a mais ouvindo esse episódio. Quase nos 40 me batendo aqui. Não, gente, eu olho e falo, já tenho 25, então você olha, você fala, pô, já tô velha. Pra mim, na percepção, né, de quem já viveu 25 anos. Mas eu pretendo voltar com a físio, porque eu acho que pode ajudar bastante. A estrutura lá onde você treina, então, eles te dão só o treinador e o local pra você correr, né? Então, é porque eu ainda não estou competindo, sim, entendeu? Sim, era onde eu ia chegar. Se você conseguir em junho, né, que você vai fazer, e aí, o que mais que eles te dão? Aí tem a parte de recover, tem a parte de nutrição, de médico. É uma estrutura mais completa. Sim, com certeza. E a questão da bolsa auxílio, que eu não sei se esse é o nome, que seria o salário. É a bolsa atleta, né? Isso. Como que funciona? É conforme pódio. Então, quando você começa a competir, vai de 1.000 e pouco até acho que 15 mil reais. E então depende se pódio em Paralimpíadas, acho que tem dependendo da importância daquela competição para o país. Diversos fatores assim para você o valor que você recebe da Bolsa Atleta. E hoje você tem algum auxílio de algum lugar? Não. É só você, suas pernas, sua mãe e a internet. Exatamente. Não, é a internet que ainda nem tá gerando lucro, infelizmente. Mas eu sei que é tudo processo e que no final tudo valerá a pena. Então, isso que não me faz desistir de ter certeza, sabe? Porque é o que eu quero pro resto da minha vida. Então, eu sei que por mais que eu não esteja ganhando agora, no futuro valerá muito a pena. E qual o maior sonho que você tem como corredora? Aquele que dói, sabe? Aquele que dá um friozinho na barriga. Você fala, será que eu sou capaz disso? Representar a Grécia na Olimpíada, imagina. Não, representar o Brasil na Olimpíada... Porra, não, nossa. Gavini... O corte ia ficar mais legal se fosse a Grécia. Pô, como assim? Quando eu fui conhecer o centro, meu treinador falou exatamente isso. Eu vou te treinar e você vai querer competir pela Grécia, né? Eu falei, não, relaxa, eu vou representar o Brasil, tá?
Não faria isso, mas é que o coração tá meio dividido, assim, porque o meu maior sonho, com certeza, seria correr uma maratona na Grécia. Mas aí, pensando em velocidade, pensando em 400 metros, como que a gente pensa em uma maratona que são 42,195 metros? Sim. Então, eu deixei esse sonho mais guardado para que se um dia... 100 vezes mais. Nossa, nem me fale. Então, eu acho que uma Paralimpíadas, acho que Mundial, acho que... tem uma idade coisas... para competir na Paralimpíada? Porque a gente sabe que existem as modalidades que o pessoal tem as idades, né? Tanto da ginástica, você vê que as meninas são obrigadas a parar, os caras e tudo mais. Tem, não? Então, é porque o mundo paralímpico, ele é um mundo um pouco mais velho, assim, por conta das pessoas mesmo que podem adquirir deficiências ao longo da vida, né? Que vai se dando. Então, assim, o paralímpico, o mundo paralímpico, ele tende a ter atletas mais velhos por conta disso, sabe? Esse foi um receio meu quando eu entrei com 25 anos. Eu falei, 25 anos, eu acho que é muita coisa, assim. Não posso mais, sou velha. Tipo, sabe quando bate aquele receio de falar, nossa, será que dá tempo de fazer acontecer? Só que aí você vai descobrindo que o mundo paralímpico, ele é pra galera nesse mais sentido velha, mais flexível. Justamente por causa disso. Exatamente. E tirando a Vinha, gente, para quem a gente tá chamando de Vinha, mas ela participou ela foi a nossa primeira convidada. Eu vi. Que ela veio, a Flávia Palheiros. Participou do episódio número 2. O episódio número 2, mas ela era a primeira convidada. Então, sim, a Vinha é a inspiração dela hoje aqui na corrida. E quem são os atletas hoje que você olha paralímpicos, você fala, me inspiro nessa pessoa? Com certeza o Vini, que treina comigo toda segunda, quarta e sexta. E, enfim, ele só tem 17 anos e tem uma garra absurda. Eu olho e falo, meu Deus, que força de vontade, que garra, que inspiração mesmo, sabe? Determinação. Com certeza, ele é uma das minhas maiores inspirações e sempre será, mesmo conforme o tempo for passando, for conhecendo mais gente no Paralímpico, com certeza ele será uma das minhas maiores inspirações sempre. Tem o Petrúcio, que ele é o maior paralímpico, ele é o velocista, né? Ele fez 100 metros em 10 e 29. Nossa. Então, assim, ele é o paralímpico mais rápido. E eu acho isso muito absurdo, sabe? Eu também. Porque ele consegue deixar uns olímpicos aí no chinelo. Tem uma galerinha, assim, que eu olho e falo, nossa, me inspiro, sabe? Eu ainda tô conhecendo, né, as pessoas. Tô conhecendo a galera bastante por conta dos campeonatos que tá tendo no CT. Teve 3, 4 finais de semana seguidos já. Então, teve desafio CPB CBAT. Aí teve agora a primeira fase do Nacional, esse final de semana. Então, assim, nesses campeonatos que eu tenho a oportunidade de conhecer. Você vai para assistir e acaba conhecendo o pessoal. Sim. E vendo a performance, né? Que é a parte mais legal. Né? Em relação aos equipamentos de corrida no geral, roupa, tal, acredito que seja normais. E os tênis? Porque você falou assim, eu tenho aqui uma parte motora que tem mais comprometimento. O tênis tem que ser alguma coisa, tem que ser um especial? Como funciona? Não, não precisa ser nada especial. Pra pista, a gente usa sapatilha e pra rua, tênis normal mesmo, né? Os tênis que nós corredores estamos acostumados. Não tem nada relacionado à parte da sola? Nem... Não. Eu achei que tivesse, sabe, uma palmilha especial, alguma coisa assim, que desse mais estabilidade. Eu conheci o pessoal da Corre Lebre, não sei se você já viu.
Eles fazem um teste numa esteira que, claro que é diferente, né, de correr na rua, mas ele testa a mobilidade do quadril e a pisada. E aí ele te indica o melhor tênis para que te evite lesão. Eu acho bem legal. Legal isso trazer mesmo. os caras aqui, inclusive, porque é bem legal eles explicarem como funciona essa biomecânica. Esse assunto é um assunto bem interessante, bem importante, assim, porque é o que a gente fala, né? A galera acha que é só colocar o tênis e correr. Então, assim, não é. Existe muitas coisas por trás. Até o melhor tênis pra você. Pra pessoa que usa no dia a dia, assim, usa pouco e tal, tudo bem. Agora, pra pessoa que quer viver disso, fazendo altas quilometragens e tudo mais, isso é fundamental. É fundamental pra você não se lesionar, ter algo mais impactante, assim, na vida, né? E de todas as coisas, assim, que já aconteceram na sua vida, tanto profissional, tanto pessoal, qual foi a que mais te impactou em relação a, talvez, um episódio de discriminação, alguma coisa assim? Qual foi o episódio que você mais sentiu? Olha, eu tenho muita lembrança, assim, da minha adolescência e até da fase adulta. Eu acho que a única fase que eu não lembro de ter sofrido foi na infância, graças a Deus. Mas na adolescência, o grupo tava combinando, né? As amigas combinando de ir pro rolê e eu não sabia nem que rolê era. Sabe? As coisas assim de realmente saber que você tá sendo excluída. Você só tava ali quando tal pessoa não tava, porque se tal pessoa tivesse, era mais importante ela estar do que você. Essas coisas assim que a pessoa com deficiência sempre vai passar. Até no terceiro ano do colegial, a menina me chamando de torta. Cara, é muito difícil, assim, tipo, descrever uma coisa, porque realmente, desde a adolescência até a fase adulta, né, por situações, como eu falei, de estar usando salto no bar e já ouvi falar, nossa, mas já tá bêbada, sendo que eu nem tinha bebido, tipo, ainda, tipo, cara, não, só estou usando salto e tentando passar por uma calçada esburacada com um monte de bistrô na calçada, um monte de gente, sabe? Cara, a dificuldade do que seria normal, inclusive. Exatamente, então, assim, com certeza essas coisas mexem muito comigo e eu aprendi a lidar melhor, mas é porque é aquele negócio, né? Se você conhece a minha história, é pior ainda. Mas às vezes você não conhece nem minha história, sabe? Então, assim, entrar num ponto onde pode machucar o outro é tão pesado, sabe? Tipo, né? E na internet, como que funciona essa sua relação? Porque teve o vídeo, que foi benéfico, você chegou onde chegou por conta desse vídeo com a Vinha aí, que deu uma viralizada. E por outro lado, você recebe hater? Graças a Deus, ainda não. Ainda não, com 2.000 seguidores, ainda só me segue quem quer seguir mesmo, quem gosta, porque, gente, juro, não, Vinha, eu vou, acho que, desculpa a palavra, mas tacar o foda-se para os haters, mas é que, putz, você mexe na história de uma família, né? Tipo, minha mãe perdeu a filha. Minha mãe não conseguiu nem ir no enterro da filha por conta da minha gestação. Porque ela só ficou sabendo 7 dias depois, sabe? Que aí ela perguntou, cadê a Monique? E aí falaram, Monique já tá até... errado, né? Então, assim... Sua mãe realmente é uma guerreira, porque como mãe, eu não consigo nem imaginar o que ela sentiu. Tendo uma filha que ela precisa preservar na barriga e a outra que ela nem sabe o que tinha acontecido. Realmente... Então, quando eu ficava mais chateada com coisas do tipo, com certeza era muito mais por envolver uma história do que por esse fato de ter uma deficiência, sabe?
Você já chegou a fazer algum tipo de terapia, alguma coisa assim? Não. Não? Eu sei que esse pode ser um dos meus maiores erros, mas eu não consigo. Eu tô conseguindo realmente me abrir agora, mas eu sempre tive muita dificuldade de me abrir para as pessoas. Até final do ano passado mesmo, eu acho. Final do ano? Sei lá. Ano passado eu tava conversando com o meu melhor amigo. E aí ele vira pra mim e fala... Me pergunta uma coisa e eu não consigo responder. Aí ele falou, Nath, você não se abre pra mim. Pra quem que você vai se abrir se você fala que eu sou a pessoa que você mais confia? Sabe? Então, assim, eu já tentei fazer terapia. Eu fui uma vez e falei, mano, não consigo mais voltar. Porque eu me abri pra uma pessoa que eu nem conheço e eu não consigo olhar na cara dela de novo. Então, assim, pra eu me abrir até começo desse ano, né? Que agora, com essa coisa toda da internet, tá um pouco mais fácil. Mas era só com pessoas que eu realmente tenho muito contato. Porque senão... Não, gente, eu sou muito quieta, eu sou muito na minha, eu sou muito tranquila, sabe? E então, nunca vou ser de falar muito. E principalmente para expor sentimentos, sabe? É uma coisa que eu não gosto muito, nem de... Não é nem que eu não consigo. Não consigo, mas também não gosto muito de expor. Você consegue canalizar isso correndo, né? Exatamente. Aí onde volta melhor. Aconteceu uma situação, inclusive, minha mãe emprestou o carro pro meu irmão ir para São Sebastião. Minha madrinha, meu padrinho moram lá, enfim. E meu irmão tinha recém tirado a habilitação. E ela nunca me levou para dirigir e tal. E ela tem emprestado o carro, assim, para ele passar um final de semana. Ali me pegou tanto. E eu falei, eu vou correr. Ó, que coisa. Deixa eu descer ali na esteira para eu ir correr. E aí eu já subi melhor, sabe? Eu corri chorando. Mas eu fui correr, porque é a minha maior escapatória, assim, tipo, correr me salva muito em todos os sentidos. É seu irmão mais novo? Sim, ele tem 21. Acredito eu, não sou, longe de mim, não sou terapeuta nem nada, mas que seja talvez uma válvula de preservação que sua mãe tem com você. Ai, mas, cara, ela... Com certeza, né? Cara... Não deixar ela fazer a meia maratona. Você sobreviveu, aspas, entendeu? Né? Todo mundo fala isso, mas acaba assim... sendo o bibelô de cristal dela. Então, Sim. Mas uma frase que ela sempre fala, e eu falo mais ainda, independência ou morte. Cara, pra tudo na vida, eu sou independência ou morte. Ou eu faço por mim, ou eu faço por mim, sabe? E mas eu acredito que seja isso. Me incomoda. Não me faz bem, sabe? Tipo, essa proteção toda. Não vai andar de bike. Outro dia eu fui pro Vila Lobos fazer um teste de 3 km. Aí eu aproveitei e andei de bike sozinha. Falei, que delícia. E quando ficarem sabendo que eu andei de bike, eu já vou ter chegado em casa. E olhe lá, se eu quiser, que fiquem sabendo. Porque, não, gente. Sério, medo de eu cair, medo disso, medo daquilo. Pô, para de ter tanto medo, porque você me... Se ela pudesse, eu acho que te colocava de volta. Entendeu? Como mãe. Certeza, certeza. Você tem vontade de ser mãe? Não. Essa é uma das coisas que ela mais fica pé da vida comigo, porque ela é louca pra ser avó. Você fala, tem um irmão aí, ó. Mas essa aqui também não tinha vontade. Eu não tinha, não. Não? Nossa, você parece que não tinha vontade nenhuma de ser mãe. Zero. Hoje eu trabalho pra acumular um pouquinho mais, pra ter o segundo. Gente do céu. Hoje eu já vejo... A vida vejo... é assim, você vai em fases, vai amadurecendo, vai criando
novos pensamentos. Então, você pode lá na frente, daqui a 5 anos, mudar a sua ideia. Relaxa. Que eu vejo que hoje, como você está bastante focada na sua vida profissional mesmo, corrida, construindo, que às vezes o que muito adolescente já vem construindo, você está descobrindo agora. E não que isso seja um problema. Sim. Porque tem muito adulto aí que passa a vida fazendo aquilo que não gosta. O que eu acho que é muito pior. Então, esse momento que você está vivendo de centralizar em você, você não tem a cabeça para o outro. Mas se um dia vier, você vai entender sua mãe. Olha, eu sei que a gente pode mudar a cabeça, mas é porque, por exemplo, a minha mãe, ela sempre quis ser mãe, desde criança. Desde criança ela falava, eu vou ser mãe, eu vou ter 5 filhos. Tipo, não, pelo amor de Deus! Quanta criança, né? É cultura também, né? É cultura, né? Antigamente, nós em casa somos em 4 irmãos, da parte da minha mãe. Minha mãe também é. Se deixasse, acho que minha mãe tinha um time de futebol. Opa. Gente. Que a saúde dela acho que não permitiu mesmo de continuar, porque se pudesse, acho que ela tinha tido mais. Mas eu vejo a proteção da minha mãe em diferentes escalas. E me incomodava já muito quando eu sou a filha mais velha. O filho mais velho, ele vem e recebe todos os baques dos outros filhos. Então, assim, minha mãe foi ter uma condição de vida melhor, os meus irmãos estão uma criação completamente diferente. E por muito tempo, por que fulano... Minha mãe pensava na escola dele e não pensou na minha? Por que pagou tal coisa para meu irmão e nunca pagou para mim? Por que pagou um curso para minha irmã e nunca pagou para mim? Então, por muito tempo, eu questionava, não para ela, mas internamente, sabe? E hoje em dia eu olho e falo, ainda bem que ela não fez isso. Porque a gente não estaria conversando aqui, bem provavelmente, eu não teria vindo para São Paulo, não teria feito nada. Porque eu ia ser o cristalzinho. Sim. E assim, hoje eu vejo assim, minha irmã, qualquer coisa, eu vou falar com a mãe. Eu nunca precisei da minha mãe. Ela me ensinou a ser independente. Então, eu com 18 anos, eu não quero mais morar com você não, pelo amor de Deus. E fui morar no meu apartamento, fui me lascar sozinha ali. E pra mim, foi muito bom. Meus irmãos não aguentam. Então, a gente estava até conversando disso esses dias, né? Que parece que os pais conseguem olhar pra gente e medir quem precisa mais, talvez, do nosso suporte. Ela foi teu suporte. Então, como que do nada você é independente? Como que do nada agora você decide correr? Virar atleta. A pessoa que eu tinha que levar para fisioterapia, que eu tive que ter cuidado, que operou os 3 dias de vida. Como assim? Agora quer correr sozinha? Imagina esse baque. Entende? E aí, além de quer correr, agora quer dirigir, quer andar de bicicleta, quer fazer não sei o quê. De onde que saiu essa independência toda? A gente não espera, né? Então, acredito eu que a sua mãe tenha sido muito por esse lado, de tentar te preservar. Sim, eu entendo, mas é que você preservar também, você segurar tanto, não é bom pro outro, né? Cara, é bom pra você, não pro outro. Nem pra ela. Assim... Nem pra ela deve ser bom. Não precisa, sabe? Ela sempre soube que o que eu fiz, desde sempre, eu sempre fui muito pela minha cabeça, pelas minhas vontades. Desde o meu primeiro emprego, eu sempre bati martelo e falei, não, eu quero seguir esse caminho. E ela falando, não, segue esse caminho. Não, mãe, eu quero seguir esse. Sempre deu tudo certo, sabe? Eu tive essa conversa com a minha madrinha, inclusive, irmã dela, e com ela também, sobre tudo que eu fiz sempre deu certo. Vocês querendo que eu seguisse outro caminho, eu seguindo o meu. Seguro. E eu sempre dei conta do recado que eu queria dar, sabe? Tipo, sempre falei, não, é isso que eu quero seguir, é isso que eu vou seguir, e sempre deu certo. Então, assim, isso me incomoda um pouco, porque, cara, eu sempre gostei da liberdade, eu sempre fui muito fã da liberdade, assim, tipo, acho que liberdade é a melhor coisa que uma pessoa pode ter. Porque se você não tem liberdade, dificilmente você é feliz, sabe? Se você não tem liberdade de escolha,
Que vale você estar aqui, então? Sei lá, eu... Aí correndo, ventinho na cara. Aquela liberdade. A liberdade em si. Pra mim é muito isso. Quando você tá correndo, você faz coisas que você ultrapassa seus limites, faz coisas que outras pessoas duvidavam e de repente tá ali, aquele vento assim de, meu Deus, eu faço. Acho que é muito disso. Se você fosse... Você tem uma pergunta pra ela? Não, pode continuar que tá bem. Eu ia perguntar para ela se você tivesse uma mensagem para deixar para as pessoas, qual seria? Para todo mundo. Façam esportes. Façam qualquer coisa que gere endorfina. Gente, não tô falando de corrida. Tô falando de qualquer esporte. Esporte é muito mais do que estética, é saúde. E é impossível, com tantos esportes no mundo, você não se encontrar em um deles. Você não acordar e querer fazer um deles, sabe? Eu acho isso impossível. Se não fosse a corrida, o que você faria? Se não fosse a corrida? Olha, até o meu neuro, né? Meu neurocirurgião pediatra. Quem me realmente fez as cirurgias, quem me acompanhou, fiquei sabendo outro dia que ele falava para minha mãe, fala pro padrinho dela ensinar ela a surfar. E com certeza eu amaria ser surfista. Nossa, meu maior sonho, assim, antes da corrida sempre foi surfar. Só que como eu não moro na praia, era muito difícil aprender sem ter uma constância. Então, mas, gente, eu acho o surf lindo. Eu amo, sou muito fã mesmo do surf. E aí, Medina? Meu padrinho já surfou com Medina. É? É porque é de lá, né? Marizia, sim. São Sebastião, tudo ali, né? E muito eu bom. sou fã do Medina desde 2013, assim, antes dele ganhar o Mundial, o primeiro Mundial dele, que esse ano faz 10 anos. Sempre fui fã dele, então, assim, cara... E além da parte profissional da corrida, palestras, essas outras partes, como seria você fazendo essas outras coisas? A gente tem que deixar... Já se pensou nisso? Meu Deus, eu nunca pensei nisso, porque eu não sei se eu tenho coragem de encarar uma plateia, assim, de encarar tanta gente, sabe? Acho muito mais fácil. Você encara 2.000 pessoas no seu Instagram. Não Verdade? Nossa, Já pensou nisso? Era muito mais fácil não ter pensado nisso. Porque eu sempre fui de poucos e bons, sabe? Nunca fui de sorrisos para muitos. Sempre preferi conversar com poucos e fazer amizade. Pode ser palestra corporativa. Então, assim, eu não consigo me ver nisso de... me abrir, falar sobre algo com tanta gente. Apesar de que agora você fez um insight muito bom, né? 2.700 pessoas. Põe 2.700 pessoas. Não. A gente cai na besteira de achar que é pouca gente, né? Só tem 2.000 e pouco. 2.700 pessoas, se enfileirar todo mundo assim de frente pra Colocar você. todo mundo numa sala, você já faz palestra pra muitas pessoas. Gente, que frio na barriga. Mas pensa que essas pessoas só seguem você? Vamos fazer uma comparação, assim, ó. Tem ali a Vinha, que você está acostumado a ter 100 e poucos mil seguidores. E tem você ali fazendo começando ali o digital agora. Os seus são os poucos e bons. Sim. Então não deixa de ser as pessoas que selecionaram e gostam de você. Porque eu, por exemplo, quando eu fui para indicar, a Vinha indicou, teve uma outra menina também que colocou você na caixinha. Aí eu fiz assim, não, deixa eu entender a história dela. Porque, igual eu falei, tem que ter uma história legal para trazer. Não que a história de um acidente seja legal, pelo amor de Deus. Sim, mas você superou isso de uma forma muito foda. Não tinha outra palavra. Gente, essa palavra... ela resume várias coisas. Resume muita coisa e é uma palavra que eu falo muito. Então, muito assim, boa. Se vocês forem me seguir, me perdoem. Porque... É muito representativo. Eu falo pra Vinha, você é muito foda. Cara, não tem jeito.
E aí, quando eu fui ver, eu falei assim, cara, olha a história que ela tem para compartilhar. Quantas pessoas, quantas, não se limitam por questão de ter uma deficiência e ouvir as pessoas que as protegem, você não pode. Não faz isso. Não, você não pode. Porque você tem tal coisa, porque você é isso, porque você é aquilo. E aí, ontem a gente estava no Rio, e eu participei de uma corrida lá que a primeira bateria era só de atleta PCD. E o pessoal correndo por eles, né? Era o pessoal que corre lá. Assim... Eu falo, como que eu não corri antes? E lá em Americana, o Elber? Pois é o Elbert, né? Elbert, né? É. Ele venceu um câncer ósseo, teve que amputar a perna, e ele entrou no desafio do Corrida no Ar. Inclusive, ele tem que vir. A gente tem que dar um jeito de providenciar para ele vir para cá. Sim. Ele está fazendo o desafio 366 de correr 366 dias no ano. O cara só tem uma perna. E aí você olha e fala, eu não tenho desculpa. E esses dias ele estava correndo no hospital, né? Ele fez uma cirurgia no pulmão e correu no hospital. E fez ali. Correu não, né? Fez ali porque não podia correr, por recomendação médica. Mas ele fez 1 quilômetro dentro do hospital. Quantas pessoas acordam e falam, hoje eu tô com uma preguiça, acho que eu vou dormir mais. Mano. Tá chovendo, né? Tu perdeu aí, entendeu? Não, eu tenho uma amiga minha que eu brigo muito com ela no sentido de se você não estiver feliz, você não consegue nem fazer o seu filho feliz. Então, assim, vai fazer academia, vai fazer algum esporte, sabe? Você não tem limitação nenhuma. Para de arrumar desculpa, sabe? Eu brigo muito, e agora que ela tá conseguindo ter uma constância justamente porque eu brigo, eu falo, para de arrumar desculpa. Outro dia a desculpa dela foi que, cheguei em casa, dei banho no Arthur e acabei dormindo com ele. Tomei banho com ele, sabe? Pra ir dormir. Falei, oi, cara, não. Aí eu falei pra ela, se você pensar que cada dia que você for treinar vai ser um dia a mais com seu filho, sabe? Porque é saúde, gente. E é saúde mental. É saúde mental. Eu corro por saúde mental. Eu comecei por causa da saúde mental. Eu também. Eu comecei a fazer atividade física porque eu me vi num corpo que eu não estava feliz, mas... Exatamente. Um outro insight, uma outra questão também foi, eu não estou bem, eu percebia que quando eu ligava o computador, eu já não estava bem, sabe? Tipo, você liga o computador para trabalhar, o seu humor muda. E eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Se você não treinar por você, ninguém vai fazer. Trabalhar por você, todo mundo... Alguém pode trabalhar. Cuidar do seu filho, alguém pode trabalhar. Gente, tudo alguém pode fazer. Mas assim... A sua parte é só você. Treinar. Cuidar da sua cabeça. Cuidar do seu corpo. Só você pode fazer. Então... E você tem costume de ler? Olha, eu já li alguns livros, mas não é um costume que... eu tenho muito. E era uma meta que eu queria para esse ano, porque... vai ler. Ai, mentira! Eu vi que a minha ganhou. Eu falei, mentira. Quero. Esse aqui também é seu. Ai, obrigada, Isa. Gente, eu juro que... Abre aí o plastiquinho. Convidada número 6. não! Nossa! Ai, você é perfeita. Sério, eu amei. Agora vai ter que ler. Eu li alguns poucos livros. Um livro que eu li foi da Cássia Eller. Sou muito fã da Cássia Eller. Tem bastante história de esporte, talvez. Então, assim, eu gosto de histórias de pessoas. Eu não gosto de livros, assim, de ficção. Sei lá, eu não sou a maníaca do livro que... eu gosto também de história de pessoa. Arnold Schwarzenegger, Viola Davis, povo que... É por isso que a gente fez um episódio para contar a história das pessoas. Né? Exatamente. O podcast é só da história das pessoas, porque é a melhor parte.
Pra gente encerrar, se você pudesse, além dos esportes, deixar uma mensagem para que ninguém tenha desculpa, mesmo que a galera, às vezes, do PCD tenha os familiares que limitam. Sua mensagem para eles. Faça por você. Faça o que te faz feliz. Não pense no sonho dos outros. Pense no seu sonho. O que é a vida se a gente não for realizar nossos sonhos? Por que a gente tá aqui? O que motiva a gente viver? Então, assim, faça por você. É literalmente essa frase. Só você pode fazer por você. E o sonho dos outros são só os sonhos dos outros. Já vai virar seu sonho, o seu sonho é o seu. E ninguém vai viver a sua vida. Então, você não tem que viver o sonho dos outros. De verdade. Assim, viver o sonho dos outros, eu tenho pra mim que não faz feliz. Você viver o seu sonho vai te fazer muito mais feliz, sabe? Deixa incompleto, né? E como que as marcas podem te achar para fazer apoio, patrocínio, enfim, o que você estiver precisando? Corre Grega no Instagram e via direct. Por enquanto, essa é a única via. Vamos ver aí o que vai acontecendo e vamos crescendo com certeza, mas muito bem. Isso. Gostei muito. Também, muito bom, né? Pois é um tapa na cara de muita gente, né? Exatamente. Mas é uma pessoa comum com uma história extraordinária. Exatamente. Pode finalizar, desse seu pitaco aí. Então, deixa seu Instagram, Isadora. Meu Instagram e qualquer outra rede social vocês acham Isadora Domingues com 2 Is dobrado no final. É só procurar lá. YouTube, TikTok, Instagram, tudo igual. @eucarlos.castro. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não curtiu, na plataforma que você estiver assistindo, vendo ou ouvindo, já deixa aí a curtida, ativa as notificações para os próximos episódios. Agradecer aqui a presença da Natália. Se você tiver algum incentivo, uma empresa que você conheça que possa apoiar o projeto da Natália, também procure ela lá no Corre Grega, que vamos apoiar o esporte, né? Pelo amor de Deus, que esse país precisa da gente. Exatamente. Não vai depender do governo. Qualquer 3 milhões ela tá feliz. Resolve um pouco, né? Resolve um pouquinho, né? Então. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos vocês. Agradecer a Natália. Obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.